Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, só um minutinho. Então, vamos lá, né, pessoal? Mais uma sexta-feira. Graças a Deus, já estamos de volta, né? Eu acredito, alguém de vocês tinha aula agora, das 7 às 9, teve aula? Ou só está tendo sistema de informação contábil? Sirlene, a Gabriela teve. Beleza, então, né? Também eu tive uma aula, né, pessoal? Aí a gente acaba terminando 10 minutinhos antes para dar uma esticada no esqueleto, né? E tomar uma água e tal. Então a gente está aqui. Sempre a gente vai demorar uns 5 minutinhos para começar, até para dar tempo aí para os alunos, tá? Basicamente, também entrar no sistema e tal, né? Aquela questão toda, para ninguém já ficar aí na preocupação, né? A aula começou, já fez chamada, não, tá? Então não se preocupe com essa questão. Sempre 5 minutinhos aí é um tempo que a gente dá para que todos entram na nossa aula, tá? Bom, pessoal, então, basicamente, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma ferramenta muito bacana, muito utilizada, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, a questão aí dos fundamentos do Business Intelligence, né? Basicamente, é uma ferramenta aí que é utilizada muito no sistema de informação e vocês vão entender como que funciona, tá? Como que se utiliza. Então, é um dos nossos tópicos aí do plano de curso que a gente passa aí para os alunos sobre esse conteúdo, tá ok? Bom, então deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela e aí a gente já inicia falando um pouquinho sobre essa ferramenta. O que são esses fundamentos do Business Intelligence, né? E é o chamado BI, tá? Alguém aí já ouviu falar, pessoal, dessa ferramenta ou não? Não sei se é algo novo, né, para vocês, mas acredito que alguém deva ter ouvido falar, tá? E é o que nós vamos passar para vocês nessa aula, tá? Bom, então vamos lá. Pessoal, inicialmente, a gente fala um pouquinho dessa ferramenta, né, tão importante. Então, o que é o Business Intelligence, tá? Bom, o BI, como ele é chamado, pessoal, e muito conhecido, né, popularmente, é um processo de suporte às decisões de negócios, a partir da análise estruturada de uma informação que é coletada a partir de alguma fonte, né, ou fontes diversas, não apenas uma fonte só, tá? Então, o BI ele é muito popular. Em algum setor a gente não entende, né, ainda não entende essa aplicação, mas é de grande importância, tá ok? Pessoal, só um minuto. Então, pessoal, esse termo, ele se refere à inteligência de negócio, tá? Então, o que significa? A inteligência do negócio. E tem como princípio a coleta dos dados, uma organização, uma análise e tomada de decisão, além da monitoração dos resultados. É muito importante. Vocês vão ver que essa ferramenta, ela, né, esse sistema aí, esses fundamentos, se envolve, né, em diversos tipos de empresa, tá? Isso acontece, pessoal, porque os dados, eles podem ajudar na tomada de decisão das empresas e que precisam ser o quê? Processados para serem entendíveis. É aquela questão que a gente falou sobre dados, né? Se eu tenho dados e eu não processo né, esses dados, ou não processo uma determinada descrição, né, dos dados, eu não tenho uma informação, tá? Então, para ser entendidos, né, ou entendíveis, a gente tem que processar, tá? Então, com a ajuda de ferramentas especiais, a decodificação dessa quantidade de conteúdo, ela pode ser útil e gerar projetos certeiros, tá? Tanto pontuais como rentáveis para a empresa. Então, o BI nada mais é do que essa inteligência do negócio. E hoje a gente tem que ter, né? A maioria das empresas, elas necessitam ter uma ferramenta essencial para a tomada de decisão. Não é só apenas o sistema em si, como a gente está falando, né? Sistema de informação, mas é necessário a gente ter umas
algumas ferramentas em conjunto, tá? Bom, aqui a gente pode ver a questão do business, né, intelligence. Nada mais é do que a gestão, a tecnologia da informação e a empresa, tá? Então é importante a gente compreender essa parte, essa análise, que seria nada mais do que um conjunto. Então eu tenho que ter a empresa, primeiramente, eu tenho que ter uma gestão, uma administração, e eu tenho que ter envolvimento da tecnologia da informação. É um ponto essencial para a gente compreender um pouco melhor, tá? Então, pessoal, atualmente, né, quando a gente fala de buscar, armazenar e tratar dados, nada mais é do que são estratégias essenciais para qualquer área de uma determinada empresa, tá? Como a gente pode falar, anteriormente à aula de vocês, eu tive contabilidade rural, e a gente estava falando de algumas ferramentas de gestões, né, que existem, né, ou ferramentas de gestão que existem, que hoje não é muito utilizado. Por quê? Por causa do falta de um profissional com conhecimento, tá? Então, quando a gente fala essa questão de armazenamento, tratar dados, é essencial para qualquer área, mas é necessário a gente ter o conhecimento. Então, todas as atividades da vida moderna, o sistema de informação vai estar presente, né? E a maioria desses sistemas vão estar relacionados com o banco de dados. Acredito que todo mundo já ouviu falar de bancos de dados. Então, quando se fala banco de dados, nada mais é do que vários dados alocados em um só lugar, tá? Então, quando a gente fala essa questão do business, o processo de tomada de decisão, às vezes, é prejudicado pela falta de dados. Então, é necessário que a gente tenha a composição global, um conjunto todo. Ou seja, né, o processo de tomada de decisão também é prejudicado pela demora da interpretação dos indicadores, que vai ser gerado pelo sistema de informação transacionais que a gente já falou aí na aula anterior, tá? Então, o processo de decisão, ele tem que ser o quê? Tem que ser rapidamente tomado, né? Essa decisão, para que fluam benefícios futuros para a empresa, tá? Então, por isso que a gente fala, é indiscutível a importância da disponibilidade da informação apropriada durante esse percurso por meio de um conjunto de ferramentas, tá? Que vai viabilizar escolhas mais assertivas dentro de uma organização, tá? Então, pessoal, é importante, vocês vão ver que é uma ferramenta importante, que ela vai estar caracterizada aí como uma forma de estratégia. Mas aí a gente fala, né, o que é o BI e qual que é a importância para os negócios, né? O que isso tem a ver dentro do sistema de informação contábil? Então, esse BI, pessoal, é uma área que vai analisar dados de forma estratégica, que vai melhorar os planos de gestão dos negócios e direcionamentos das ações de marketing, né? Em geral, tá? Como assim em marketing? Um exemplo de uma empresa, né? Que vai ter lá a disponibilização de produtos. Não sei vocês, mas hoje nós temos aí uma grande venda pelo e-commerce, né? Que as empresas hoje estão vendendo mais pela internet. Então, a gente tem aí ações de marketing que vai fornecer informações de um determinado produto. Isso quer dizer o quê? São ferramentas direcionadas para ações de marketing, né? Pode ser utilizada em escritórios? Também, né? Eu tenho até um colega que trabalha comigo, que ele é professor também, ele tem um escritório de contabilidade. E agora ele está disponibilizando, né, algumas informações sobre a sua empresa, né? Em geral, sobre a questão da prova do CFC, algumas questões relacionadas à questão dos impostos. Então, ele está fazendo ações de marketing, né? Utilizando essa ferramenta para agregar mais valor e também adquirir aí novos clientes, né? Conquistar novos clientes, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala do BI, pessoal, a gente pode dizer que dentro de um mundo, né, que a gente está alocado, né, ele vai gerar dados, né, constantemente. Então, ele não vai ficar parado, como a gente vê aí a questão da tecnologia. E nos últimos anos, essa produção só cresceu, né, seja por causa das redes sociais, serviços em nuvem ou em novas tecnologias. Eu acredito que a maioria de vocês aí utilizam redes sociais, né? Tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram, né? Entre outros. E aí nós temos os serviços em nuvem, e novas tecnologias. O que isso vem agregar para a empresa? A questão do banco de dados, tá, pessoal? Ou seja, o processamento de informações, como a gente sempre fala, né, tomada de decisões. Então, com um número gigantesco de informações, a demanda por profissionais e ferramentas que consigam decodificar esses dados também aumentou exponencialmente, tá? Onde, para compreender este universo, o BI nasceu, né, o Business Intelligence. Então, basicamente, o que a gente pode dizer que é uma ferramenta que venha a agregar valores.
Mas onde que é utilizado? Então, aqui a gente pode ver a questão do modelo de função do BI, tá? Qual que é o objetivo, né? E o BI trabalha em conjunto com o DW, tá? O Data Warehouse, tá? Qual que é o objetivo? Nós temos as características, o objetivo do banco de dados operacionais são operações diárias do negócio, tá? E o do DW é analisar o negócio, tá? No uso, pessoal, nós temos como característica do uso os bancos de dados operacional e o W, né, o DW seria informativo, de informação, tá? Vocês vão ver mais adiante exemplos do que isso representa. Nós temos o tipo de processamento, então é um processamento um pouco diferente do outro, o tipo de usuário, então esse banco de dados operacionais que a gente fala do BI, eles são utilizados pelos operadores, tá? Pelos colaboradores, e o DW nada mais é pela comunidade gerencial, tá? Que aí é onde seria o dado warehouse, né? Que é um banco de dados que pode ser de diferentes fontes, até coloquei para vocês aqui a definição, tanto de formatos e são orientados a um assunto específico, ou seja, como histórico bancário, registro de atividades, entre outros, né? O que a gente tem lá de uma informação. Exemplo do banco, bem comum. Esse DW, pessoal, nada mais é do que aquelas informações que a gente obtém do banco, né? De saldo, de empréstimos, de análise em geral. Então, nós temos o banco de dados do banco, tá? Pelos operadores, que são lá colocadas as informações, tá? Ou os dados para processar. E aí nós temos o DW, que seria para a comunidade gerencial, ou seja, eu posso gerenciar as minhas contas. Então, são informações que a gente pode dizer de um modelo do BI. Eu não sei se vocês já acompanharam, nós temos aí nos canais agora aberto, nós temos muita propaganda do Banco do Brasil, né, sobre a utilização. Aquilo ali é uma ferramenta de inteligência, né, de gestão de estratégia. Por quê? Porque hoje, pessoal, nós podemos observar que existem menos idas de pessoas ao banco por causa do aplicativo. Hoje, basicamente, eu acredito que vocês que têm aí contas em bancos, vocês trabalham com o aplicativo, né? Vocês não vão mais no banco. Apenas a gente vai no banco para resolver alguma coisa ou outra que o aplicativo não resolve. Então, por que que o banco ele faz essa propaganda? Para que tenha menor demanda de pessoas indo até o banco, principalmente com essa pandemia, né? Então, eu não sei se você já observa, mas sempre eu observo quando eu passo em frente de uma lotérica, um monte de gente, né, agrupado lá para pagar conta, para, né, fazer o seu joguinho, a sua fezinha. Hoje a gente pode fazer isso pela internet, hoje a gente pode fazer isso pelo aplicativo, tá? Então, é uma gestão de estratégia de serviço, disponibilização de informações. Então, para quem não utiliza, eu sei que algumas pessoas de mais idade, elas acabam não utilizando essas ferramentas, por ter aí uma desconfiança, né? Existe muito golpe? Existe, né? Existe aí os crackers, né, que vão estar roubando senha e tal, mas é necessário a gente ter os cuidados, né, costumeiro e a questão aí do antivírus também, para não ter esses problemas, né? Então, pessoal, basicamente hoje se pode fazer quase tudo pelo aplicativo, pagamento de conta, né, recebimento, transferência. Então, assim, não sei se vocês já fazem, mas é bom vocês já irem se acostumando. Por quê? Justamente por essa questão de facilidade, tá? Hoje a tecnologia, ela veio para facilitar, tá? Então, nós temos aqui a questão das características, um exemplo do histórico, tá? Dessas informações. Então, do banco de dados operacionais, ele tem lá a questão do prazo de 60 a 90 dias, né, que o histórico ele pode ficar armazenado, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, são muitas informações, então a gente acaba deletando igual no celular, né? A gente acaba ou transferindo para algum outro setor de armazenamento ou excluindo. E o DW, pessoal, nada mais é do que a disponibilização de informação do histórico de 5 a 10 anos. Então, hoje facilita para você ter essa informação, tá? Então, são as formas que a gente tem de dados detalhados com informações, tá? Manutenção. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, manutenção do BI. Então, nós temos a manutenção desejada mínima dos bancos de dados operacionais e do DW seria constante. Como assim, professor? Seria aquelas informações que a gente tem, principalmente nos aplicativos, pela internet. Por quê, pessoal? Manutenção exige, né? Software dá problema, às vezes você não consegue acessar. E dentro dos dados aqui, operacionais, é mínimo porque tem ali alguém
fornecendo esses dados para gerar uma informação, tá? E, no caso, o DW nada mais é do que constante essa manutenção, porque existem problemas, né? Por que existe problema? A questão aí de acessos, né? Vocês sabem que dependendo um site que você acessa, ele tem aí uma quantidade X de pessoas acessando o site. Principalmente a gente vê muito essa questão de cair o site, não dá problema, quando sai a nota do Enem, né? O suporte lá, não, o site ele não vai suportar uma grande quantidade de pessoas acessando. Então, nesse caso aqui, a manutenção ela é constante, devido aos acessos, e aqui a mínima seria dos bancos de dados operacionais, que estão inserindo esses dados para as informações, tá? E aí entra a questão da atualização, integridade, número de índices. Ó, só para vocês terem ideia, atualização do que a gente está falando de aplicativo, né? Contínua em tempo real e periódica, tá? Do DW, seria aquela questão dos aplicativos que a gente tem aí uma atualização periódica, né? Um certo tempo você tem que atualizar. E nessa questão dos bancos de dados, seriam de forma contínua, tempo real, tá? Então, aqui tem outras informações, só para vocês verem o que isso representa dentro dessa ferramenta. Então, dentro da estrutura que eu estou falando para vocês, nós temos aqui um exemplo de um DW, tá? Então, nós temos aqui, ó, a questão do DW, né? Mais antes nós temos os clientes operacionais, que estão lá em constante movimentação, né? Tanto de fornecendo informações ou recebendo. Temos os bancos de dados operacionais, obtenção de dados, passa pelo DW, e aí nós temos a questão das buscas de informação, né? É claro que dentro desse trio nós temos o gerenciamento, que aí nós temos os clientes informacionais, tá? Nós temos os clientes, que nada mais é do que aquele fornecimento de informações, passa por esses bancos de dados e aí fornece para os clientes, né? Chamado informacionais, que nada mais é do que uma informação já definida. E temos os bancos de dados externos, tá? Pessoal, esses bancos de dados externos nada mais é do que a gente pode dizer um servidor paralelo, né? Um chamado backup também, né? Informações que estão num backup, tá? Que fornece informações, tem as obtenções de dados, passa pelo DW e tem o gerenciamento, criando aí essa parte das informações. Essa é uma estrutura interna de um DW, só para vocês terem ideia do que representa aí dentro do BI, tá? Então, antigamente, pessoal, as decisões nos negócios eram tomadas a partir da inteligência, né? E a visão dos líderes corporativos. Então, mas isso significava que erros eram prováveis. Então, por que eu falo isso? Porque antigamente a gente não tinha essas ferramentas que hoje a gente utiliza para uma tomada de decisão mais correta, né? Então, antigamente, naqueles tempos antigos, né, desde o tempo aí da internet, as decisões desses negócios eram tomadas a partir da inteligência, do conhecimento da pessoa, ou seja, a visão de líderes, né, de uma corporação. Mas isso existia erros, né? Então, o processo de tomada de decisão, ele pode ser prejudicado pela falta de dados. Hoje em dia, como a gente vê com a utilização de sistema, tá? Por quê? Porque não sabemos como interpretar, os indicadores também, né? Falta dados e falta a interpretação, gerada por um sistema de informação transacional. Então, para melhorar o processo dentro de uma organização, pessoal, esses dados eles vão virar peça-chave. Então, posteriormente, vocês vão entender o que a gente está dizendo sobre essa questão aí dos indicadores, tá? Então, os dados viraram peça-chave para entender as necessidades de uma empresa e o seu público, tá? Então, só o Business Intelligence, ele pode transformar números em estratégia. Então, a gente pode entender as funções do BI com essa imagem aqui retrata tudo, né? Que a gente pode perceber agora. Vocês podem compreender um pouco melhor o que a gente está dizendo. Tá aqui, ó, gráficos, né? Seja em pizza, né? Seja em coluna, seja em triângulo, né? Em círculo. Então, essas informações que esse sistema, né? O BI traz para o gestor. Então, todas essas informações. Eu acredito que em algum momento vocês fizeram, né? Alguma pesquisa aí quantitativa que precisou de gráficos, né? Tanto de colunas, tanto de pizza, né? Isso, pessoal, é quando você colocou lá os dados para gerar esses indicadores, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma ferramenta que a gente está falando hoje desses fundamentos do BI, tá? Por que o BI ele é tão importante, pessoal? Vocês viram que ele trata, né, das informações. É claro, para gerar
esses gráficos você tem que fornecer dados coerentes, tá? Para gerar uma informação para análise posteriormente, se a empresa está crescendo, se a empresa está descendo, né? Ou diminuindo. Mas por que o BI é tão importante? Então, o BI, pessoal, ele deve proporcionar a análise de informações e fornecer a capacidade de realizar as análises assertivas, ou seja, tornando o processo de tomada de decisão mais eficiente. Quando você verifica um gráfico, né, quando você coloca os dados e você verifica um determinado gráfico, você vê se você está tendo uma maior quantidade de vendas ou uma menor, maior custo, despesa. Então, a informação e o conhecimento são os pilares das empresas. Então, isso vai refletir na constatação de quê? De que a gestão eficiente do conhecimento organizacional, ele vem a ser fundamental para quê? Para que os gestores, as pessoas possam trabalhar num ritmo, vamos dizer assim, mais acelerado, para poder acompanhar a velocidade do mercado. E isso é importante, né? Então, utilizar somente os dados oriundos dos sistemas transacionais ou de planilhas acaba sendo um erro. Por quê? Porque as organizações, ela necessita de tecnologia. Hoje até vocês podem observar no resultado aí de bolsa de valores, aqueles gráficos, os valores em si, né? Fornece os dados, como se fosse uma planilha de Excel, e aí ele informa sobre o gráfico, aumento ou diminuição. Então, as organizações, elas necessitam de tecnologias hoje em dia, né? Hoje não, a gente pode dizer assim que nenhuma empresa, né, fica fora da tecnologia, por quê? Porque vai possibilitar o compartilhamento, né, o compartilhamento dessas quantidades enormes de informações, tá? Que a gente pode caracterizar aí como sem restrições ou limites geográficos ou temporais. O que isso quer dizer? Que uma empresa do Brasil, ela pode estar fornecendo informações tanto para os Estados Unidos, né, tanto para outros países, né, Inglaterra, enfim. Isso é o compartilhamento de informações sem restrições. E isso entra na questão do BI, tá? Então aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, o que o Business Intelligence ele faz? Ele combina arquitetura, ferramentas, bancos de dados, ferramentas analíticas, aplicações e metodologias com os objetivos do quê? De habilitar o acesso, né, interativo entre os dados. Vai habilitar também a manipulação desses dados e prover aos gerentes de negócio e analista a habilidade de conduzir análise apropriada. Isso é importante, a gente verificar sobre essa questão, tá? Pessoal, só um minutinho. Bom, então, através dessa imagem, pessoal, a gente pode ver a questão, né, do compartilhamento de informação, né, de informações ou de uma informação apenas, tá? Então, nós temos aqui o BI, aí o DW, tem o BA, né, tem o BPM e tem o UI, User Interface, tá? O que esse conjunto faz? Nós temos aqui dentro do DW repertório de dados atuais e históricos, como eu passei para vocês na figura anteriormente, tá? De potencial interesse para os gestores de toda a organização, tá? No BA, pessoal, Business Analytics, né, seriam variedades de ferramentas, né, ali vai estar alocado ferramentas e técnicas para trabalhar com os dados e as informações do DW. Temos aí o BPM, que amplia o monitoramento, ou seja, a medição e comparação dos indicadores de desempenho, e o User Interface seria o quê? Fornecer a visualização dos dados para os gestores, tá? Aí entra a questão do dashboards ou cockpits, que seria uma análise mais de estrutural, né, da arquitetura de BI, que aí a gente pode dizer para vocês sobre essa combinação, esse compartilhamento de informações. Por isso que a gente fala, né, é muito importante a questão da gente já estar utilizando, né, ferramentas apropriadas. Quando que o BI surgiu? Né? Porque se iniciou de alguma necessidade, tá? Então, isso é importante a gente aí compreender, tá? Só um minutinho aqui.
Bom, pessoal, então, voltando aqui, falando um pouquinho por que surgiu o BI. Surgiu de uma necessidade, né? Então, tudo que surge de algum momento, de alguma oportunidade ou uma necessidade. Então, pessoal, os bancos de dados surgiram nos anos 70. Com que propósito? Para armazenar informações, tá? Então, o intuito era realizar operações transacionais, como a gente já viu, tanto em tempo real quanto em um intervalo de tempo, né? Ou até mesmo utilizar números para executar processos mais analíticos, se tornar mais sintético, né? Então, surgiu aí nos anos de 70 com esse propósito, tá? Já nos anos 80, pessoal, com o nascimento do CGBD, que seria o Sistema Gerenciadores de Banco de Dados, para facilitar a computação de dados, o termo BI surgiu e os sistemas gerenciadores de bancos de dados apareceram também para fazer a compilação, tá? Ou seja, um contribuindo com a informação, tá? Tem os dados, os dois trabalham em conjunto. Como que isso funciona, né? Para que serve o BI? Observar dados de forma mais analítica, porque através de dados sintéticos, né, informações sintéticas, você pode transformar uma forma mais analítica. Ou seja, isso se torna essencial para a empresa que quer ter visões assertivas do negócio. Então, a gente visualizar um pouquinho, né, vamos dizer assim, um campo mais amplo. Então, o profissional de BI, pessoal, ele pode servir para qualquer pessoa, em qualquer área, que vai tornar o quê? Um grande aliado na hora de solucionar um determinado problema. Tá? Isso por quê? Porque ele pode auxiliar na gestão de informações, otimizar processos, identificar oportunidades, prever riscos e reconhecer também a questão do mercado. Tá? A gente pode caracterizar e dizer que, além disso, ele é capaz de ajudar a minimizar as perdas de um negócio através dessas análises. Tá? Como diminuir gastos e, o mais importante, aumentar lucros de uma organização, tá? Então, isso é importante a gente analisar, tá? Isso para que serve o BI, tá? E o que são todos esses dados que a gente tanto fala? Então, o fornecimento de dados é comum e recorrente que todos que usam internet, então estão interligados. Sistema de informação contábil, claro que hoje a gente tem informações já conectadas com a internet, né? Hoje as informações elas estão aí à disposição na nuvem, né? Como você já sabe, através dos e-mails que a gente tem hoje, até qualquer informação do nosso computador, se a gente tem uma rede de internet, a gente pode não deixar no computador em si, mas a gente pode compartilhar na nuvem, só deixar na nuvem ou deixar no computador, porque uma vez que a gente perca no computador, o computador seja extraviado, seja roubado, você tem essa informação na nuvem, tá? Então, em cada site ou aplicativo, pessoal, existe sistema que coleta e processa todos os dados do usuário, como o seu perfil, de onde ele é e qual dispositivo usa, também como qual a sua idade, entre outras informações. Não sei se vocês já repararam, nos celulares novos agora, né, ou até os mais antigos, nós temos aí o compartilhamento de agenda telefônica. Não sei se vocês já observaram. No telefone de vocês, tem lá um backup que integra com o e-mail. Então, você cadastra o seu e-mail e sua agenda, toda vez que você registra um número de telefone, a sua agenda telefônica, ela fica registrada na nuvem, tá? Através desse e-mail, como também as fotos, tá? Então, provavelmente, se alguém perdeu aí um celular, extraviou, quebrou, vocês podem acessar a nuvem, tá? Que aí entra a questão desses fundamentos do BI, tá, pessoal? Então, os dados que vocês vão ter aí à disposição por uma perca de aparelho na nuvem, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala aí o que são todos esses dados, quando entramos em um site, pesquisamos um produto, então, e deixamos a plataforma. Então, todo esse processo ele foi salvo em um banco de dados e ele pode ser analisado por um BI, tá? É o que a gente está falando. Então, hoje, os escritórios de contabilidade eles estão utilizando essa ferramenta, né, o BI. Por quê? Porque ele pode salvar esse banco de dados num servidor, num HD externo, né, num backup, num setor de backup ou na nuvem. É claro que a gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal, quando salvar informações na nuvem, tá? Por quê? Porque se alguma pessoa ter a sua senha e acessar, né, basicamente vai ter aí todas as informações do seu banco de dados, tá? É importantíssimo a gente sempre tomar cuidado com essa questão de salvar documentos, né, principalmente na nuvem, tá? Então, com essa informação que a gente fala, pessoal, o BI ele é capaz de analisar esses pontos e organizar para quê? Para produzir relatórios e explicar como leitores e visitantes estão consumindo o seu produto. Então, aí você já começa a perceber,
né, o BI. Então, registra lá num determinado site, e isso é muito comum, a questão de acessos de um determinado site, né, tantos leitores acessaram um determinado site. É uma ferramenta, é o fundamento aí do Business Intelligence, tá? Dentro dessa concepção, pessoal, isso faz com que as empresas ela entendam o que cada pessoa está procurando e consiga o quê? Desenvolver saídas para atingir de forma eficaz, tá? Então é aquela questão do produto, né? Um determinado produto que você disponibiliza aí em uma plataforma, né, no site em si, existe um controle. Não sei se vocês já viram, mas não sei se todos aí já criaram um canal no YouTube, tá? Como a gente tem um canal aí para disponibilizar aula para vocês, lá a gente verifica quantos acessaram a aula, tá? Quantos minutos assistiram a aula, tá? Então, assim, é uma ferramenta essencial hoje para nós. Por quê? Porque a gente vai ver quantos, né? Ah, dá para ver que tipo, qual que foi o e-mail, qual pessoa que entrou? Pessoal, nem sempre dá para a gente ver. E isso é bom para quem acaba não entrando, né? Porque daí o professor, ele acaba não, vamos dizer assim, cobrando do aluno, né? É igual o SIGA, né? Não sei se algum professor falou, mas eu já adianto para vocês, eu vejo lá quem que entrou no SIGA, o que que baixou, quantas vezes entrou, tá? O que que tá baixando de aula. Então, a gente controla também essa questão do aluno, tá? Aquele aluno preocupado em baixar conteúdo, visualizar a aula, né, pelo SIGA, e também a questão, o horário que entrou, tá? Não é o caso de vocês, mas eu tinha aluno, pessoal, que 2 horas da manhã ele estava entrando no portal SIGA, 3 horas da manhã, né? Não sei se estava com insônia, estavam preocupados, né? 3 horas da manhã, pessoal, entrando lá no portal. Não sei se alguns de vocês aí acessa, né, o portal SIGA, mas meia-noite, 1 hora da manhã, não sei se é porque chega do serviço também, tem isso, né, que alguns trabalham até meia-noite e às vezes vão fazer as atividades. Isso é um sistema de inteligência, né, onde a gente acompanha vocês, monitora vocês também que entrou, né. Existe aluno que entrou uma vez só no portal SIGA, né, então assim, como que o aluno consegue fazer tudo entrando uma vez só, né? Basicamente, vocês têm aí a conta individual. Então, para postar individual, não adianta você fazer com o colega e o colega postar lá a atividade colocando seu nome, porque é individual. Então, esse é um controle. Hoje nós temos essa ferramenta, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem, é isso que eu quero passar para vocês. Qual que foi a quantidade de acesso, que hora que os alunos entraram, tá? Deixa eu até aproveitar aqui e ver. Deixa eu aproveitar aqui, vou até entrar no SIGA aqui e ver qual que é o aluno, qual que foi o aluno que entrou no portal aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se não travar, né? Qual que foi de vocês aí que entraram no portal SIGA, só para vocês podem me confirmar aí, né? Então, essa é uma ferramenta que a gente pode dizer que é do sistema, né? Ferramentas do BI, tá? Deixa eu ver aqui, tá abrindo aqui para a gente já falar para vocês o que a gente tá passando aqui, né? Que é coerente, tá? Deixa eu ver aqui. Ele dá uma demoradinha para entrar aqui, pessoal, mas acredito que a gente vai passar para vocês aqui a questão do aluno que acessou. Deixa eu acessar aqui rapidão. E aí fica fácil a gente passar essa informação para vocês, tá? Então tá aqui, sistema de informação. O último aluno que entrou hoje. Vamos ver se o aluno vai estar na aula. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo. Vamos dar uma olhada aqui. Tá abrindo aqui, pessoal. Demora sempre um pouquinho, mas vamos lá. Aqui no relatório, tá? Então, esse relatório nada mais é do que pode ser trabalhado como uma empresa também, é um conjunto, tá? Então, deixa eu ver aqui qual que foi o horário que o aluno entrou e quem que foi o aluno ou aluna, tá? Pessoal, a última aluna, deixa eu ver se ela tá aqui assistindo a aula, que daí ela vai me confirmar, né? Foi a Andrea, 9h38, tá, Andrea? Andrea, a Sirlene e a Jéssica entrou também. Aí a Jéssica acessou aqui as notas, né?
Ela entrou às 7h31, olhou as notas 7h31, a Sirlene entrou às 9h38 e a Andréa de Oliveira da Silva Lobato entrou às 9h38, tá? Isso mesmo, professor. Isso mesmo, né? Então, só para vocês terem ideia do que a gente está falando, são ferramentas, pessoal, fundamentos, então a gente controla vocês também, tá? Professor, mas o senhor vê tudo que a gente faz, né? Pessoal, é registro, o sistema é para isso. Então, a ferramenta, tá? A ferramenta ela para ser utilizada. Vamos ver se alguém entrou de madrugada aqui. Não, né? Acredito que não vai ter, né? Deixa eu ver se a Edilane está na aula aqui. Sirlene, quer falar alguma coisa? Deixa eu ver Professor, aqui. Oi. Falando desse controle, né? Uhum. Só mudando de assunto, o senhor acha que o PIX seria um modo do governo controlar melhor as finanças do povo? Uhum, sim, exatamente, Sirlene. Boa pergunta, tá? Pessoal, esse Pix. Assim, eles não estão ganhando por enquanto, não estão cobrando taxa, nada. Tá muito assim. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Isso. Exatamente, tá? É bom que você falou agora e a gente vai passar, né? Ah, tá. Eu tô vendo, só responder a Edilane. A Edilane, ela entrou ontem às 19h54, às 7h54 da noite, e ela foi lá na atividade da aula do 8/5. Ela listou a tarefa. É isso, Edilane? Tranquilo? Confirma aí. Então, pessoal, são sistemas que a gente controla, tá? Exatamente, ó, ela está confirmando. Então, isso aqui pode ser para uma empresa, tá? Deixa eu fechar aqui, senão vai pesar, tá? Pessoal, então isso aqui nada mais é do que uma ferramenta do que a gente está colocando em prática, do que eu estou falando para vocês, né? Então, basicamente, o Sirlene, tá? O Pix, pessoal, nada mais é do que o Pix, ele vai controlar um pouquinho a sua vida financeira, tá? Por quê? Porque hoje não se tem muito um controle do TED e o DOC. O governo vai lá, né, fazer. O Pix, pessoal, ele vai ver qual que é a sua movimentação e posteriormente no ano que vem, ele quer ver o quanto você vai declarar de imposto de renda, tá? Então, basicamente assim, toda a movimentação que você fez, um exemplo, você movimentou lá 30, 40 mil, aí você vai fazer a declaração de imposto de renda de 25 mil. Ele pode mandar uma notificação e perguntar para você, e aqueles outros valores lá, né, de 15 mil ou 5 mil, cadê? Né, da onde que saiu esse rendimento? Então, era para ser tributado. Então, eu posso dizer para vocês que isso tem tudo a ver, tá, Sirlene? Realmente, se a gente for analisar, sobre essa questão da não cobrança, que hoje as pessoas jurídicas já têm cobrança, né? Os bancos já estão cobrando uma taxa pequena. Mas isso aí é para controlar um pouquinho aí da sua questão financeira também, tá? Então, não vou dizer para vocês que vocês não devam fazer Pix. É muito bom se você tem todo o controle de rendimentos, por que não fazer? Eu faço, mas dentro do conforme que eu ganho para não sofrer penalidade futura, tá? Ah, sim. Não é porque a gente às vezes conversa com pessoas e muitos não sabem disso, né, professor? Não sabe. Pessoal, só para vocês terem ideia, tá? Tudo fica registrado lá no Banco Central, tá? Um exemplo, você tomou um café, pagou no Pix, fica registrado lá que você tomou um cafezinho na cafeteria lá, não sei qual, não sei qual o nome, mas valor R$ 20. Lá consta, tá? Todos os gastos que você tem. Isso aí nada mais é do que como se fosse uma fatura do cartão de crédito, tá, pessoal? Que vocês gastam lá, não chega a fatura, lá também, lá no Banco Central vai estar registrado lá o gasto que você teve. Então, isso nada mais é do que uma forma de controlar os seus gastos. Então, não estranhe se você gastar 40 mil e não declarar o imposto de renda o ano que vem, eles te mandar uma notificação, tá bom? Então, assim, fique esperto com essa questão aí. Não é o mérito da gente falar para vocês, como a gente sempre fala, né? Não é o mérito de vocês sonegar imposto. Tem empresa que faz, isso aí é costumeiro. Na faculdade, muito professor falou, não sonegue, não faça isso. Quando você vai lá no real, na prática, você vê que acontece muito isso, né? E a gente, como ético profissional, a gente não vai fazer por si só. Às vezes a gente é mandado, né, fazer um lançamento, isso aí é de praxe, acontece, mas a gente não deve fazer o errado,
o que a gente deve fazer é o certo, por quê? Porque a gente faz o juramento da ética, né? Prestar com qualidade, ética e eficiência o nosso trabalho, tá? Mas é boa pergunta da Sirlene, que a Sirlene falou aí, tá? Então, pessoal, sobre essa ferramenta é isso que a gente passou para vocês, tá? Então, a gente tem acesso a todos os alunos aí que entra no site SIGA, a gente controla também, tá? O que o BI resolve, pessoal? Então, o BI, pessoal, ele serve para auxiliar, como eu falei para vocês, na tomada de decisão de forma mais assertiva, tá? Então, tendo isso em vista, o BI ele permite o acesso interativo entre os dados e as informações por pessoas capacitadas que vai analisar e compreendê-los, tá? Então, com a ajuda de software, que hoje a gente não vive sem, ferramentas e programas, o profissional dessa área vai atuar basicamente em 4 pilares. Coleta de dados, como eu falei para vocês, ação de filtrar números de relevâncias para a empresa, organização, que vai ser a ação de organizar e agrupar essas informações, né, agregando aí valor e sentido das mesmas. Análise, seria análise e identificação de elementos que vão suportar a decisão, e ação seria na questão da tomada de decisão, tá? Edilaine perguntou aqui, eu não consigo acessar algumas ferramentas do SIGA pelo celular, o senhor sabe me dizer se é meu aparelho ou se é o sistema que não permite? Edilaine, acontece alguns fatos que a gente não consegue acessar pelo celular, tá? Vocês podem ver que é um pouco até mais difícil a gente entrar no SIGA pelo celular. Eu mesmo, o meu é novo, meu celular é novo, mas às vezes ele dá uma enroscada ali para a gente acessar, principalmente provas e tal, só em casos urgentes mesmo que eu acesso lá. Por isso que eu falo, dia de provas tento fazer no computador, que é muito mais fácil, né? Então, existe essa questão do compartilhamento de informações do SIGA, tanto para o PC como para o celular, tá? Então, assim, sempre quando for acessar, tenta acessar pelo PC, tá? Então, assim, são questões que, infelizmente, acontecem, tá? No celular. Então, por isso que eu falo, né? É importante vocês... existe hoje ferramentas que a gente utiliza para amenizar essa questão, mas nem todos os sites a gente não consegue acessar, tá? É igual a Catherine falou, tem o modo clássico, tá? Que daí você vê melhor. O modo clássico, realmente, eu entro no modo clássico, que aí ele entra como se fosse a tela do computador mesmo, tá? Então, é bom vocês verificar essa questão também, tá? Bom, então, pessoal, dentro dessas informações que a gente passou, então tem coleta de dados, organização, análise e ação, que o BI ele vai estar resolvendo em alguns casos, tá? Depois disso, ainda é preciso fazer o monitoramento, então, que é acompanhar essa parte dos resultados, tá? O chamado às métricas e indicadores de desempenho, pessoal, são algumas informações mais observadas pelos profissionais da área. Por quê? Porque são especialmente quando o objetivo da empresa é vender, tá? Professor, mas para a área contábil, também tem venda? Tem, venda do seu serviço, consultoria, assessoria, e isso é importante você saber, tá? Se você tem um site, se você tem um aplicativo, pessoal, hoje, só para vocês terem ideia, né? Hoje existem escritórios que disponibilizam a balança e DRE pelo, né, pelo computador. A pessoa vai ter a senha, como se fosse um resultado de um exame, né? Hoje, se você for fazer o exame, qualquer exame no laboratório, você recebe uma senha e recebe o login. Então, você já pode ter acesso e imprimir em casa. Hoje, existe grande variedade de informações que a gente tem na palma da mão, como a gente fala, né? Hoje, a gente pode emitir segunda via de conta de luz, de água, telefone, internet, tudo, pessoal. Compra de terreno, comprou um terreno, não precisa mais ir na loja. Tudo é disponibilizado. Então, são questões da empresa ter o cliente mais perto dela, né? Igual lá na minha casa, né? Eu comprei um terreno e sempre eu ia a cada 12 meses pegar os boletos lá na imobiliária. A imobiliária criou um sistema que disponibiliza para mim num portal que ela fez. Então, isso facilitou, né? Eu não preciso ir até a empresa para buscar tal coisa. Então, a gente troca informações pelo aplicativo, pelo site, pelo telefone. Então, isso veio para facilitar a nossa vida. E com isso, a empresa, com certeza, vende mais, tá? Com essas ferramentas. Então, dados como esses, pessoal, são essenciais para qualquer pessoa de uma organização, tá? Já que assim pode-se compreender quais acertos e erros estão ali ocorrendo, tá? Então, além disso, identificar oportunidades será mais fácil, assim como enxergar erros e risco, tá? Um exemplo que eu falo para vocês
do Banco Sicredi, tá? O Banco Sicredi, pessoal, para vocês gerarem uma senha para utilizar o aplicativo, vocês têm que ir até o banco, ou ligar lá, se o gerente conhecer vocês, né, o gerente da conta de vocês, ele vai te fornecer. Hoje ficou mais fácil para mim, porque eu conheço a gerente, então a gente sempre estava indo lá, que eu não gostaria de ir, eu falei para ela, eu não quero vir mais aqui no banco, porque uma coisinha de nada, eu tenho que vir aqui, né, para pegar simplesmente um número. Por que que eu não posso receber pelo aplicativo, né? Tem segurança, a gente sabe que tem segurança, pessoal. Existe falha? Existe, mas existe a questão da segurança. E o Sicredi, pessoal, existe algumas coisas que merecem ser corrigidas, né? Principalmente para vocês assinar documentos, né? Então, no Banco do Brasil já é um pouco diferente, você pode já pagar que fica lá armazenado o comprovante. No Sicredi, às vezes, existe algumas coisas que eu tenho que ir lá, então existe ainda alguma mudança, mas isso aí são questões ali que o banco, ele, como é um banco que tem vários acionistas, né? E basicamente existe uma determinação. Mas assim, a gente sempre passa para o banco para melhorar, justamente. Como eu e outros, não quer estar indo toda hora no banco para precisar para assinar. Então a gente pode resolver isso de uma forma mais rápida. Isso, pessoal, seria a questão do desempenho do banco, né? Como indicador de desempenho. Então, existe essa questão dos erros e risco. Então, é importante a gente compreender de uma forma geral. É claro que algumas informações a gente tem que ir até o banco. Mas para assinar qualquer coisa aí toda hora aí fica difícil, né? Até falei para a gente, por que que não verifica isso? Não, a gente está verificando ainda, que é uma questão aí que existe vários acionistas que tem que votar. Tudo bem, a gente concorda, mas poderia facilitar um pouco mais, né, pessoal? Então, tá fácil? Tá. Posso melhorar? Pode. Então, a gente tem que ver essa questão dos erros também, tá? Então, pessoal, os benefícios do BI. Então, ajuda a conhecer o negócio, melhora o processo de tomada de decisão, simplifica o compartilhamento de informações para a gestão, vai facilitar a identificação também de perdas e risco, como a gente já falou, identifica essa questão da oportunidade de melhoria e obtém informações valiosas sobre o comportamento de clientes, tá? Isso serve para um escritório, serve para uma empresa. Por quê? Porque futuramente vocês podem ter uma empresa, né? Não exatamente uma empresa que trabalha com contabilidade, mas pode ter outro, né, tipo de empresa. Isso, pessoal, os benefícios do BI, ele vem, né, contribuir muito, como a gente fala, né? A gente conquistar aí novos clientes e também obter melhores resultados, tá? Falando do BI e os dados. Então, o BI, ele pode coletar dados de qualquer fonte, incluindo aí o site de negócio, né, do negócio, as redes sociais, ou aplicativo. Então, cada rede, né, um exemplo das mídias, né, das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, possui uma área chamada Analytics, tá? O que seria? Analítica, tá? Onde os dados da pessoa ficam guardados e são gerados em cada postagem. É a mesma coisa lá do WhatsApp, né? Você colocou lá no status, existe lá um acompanhamento de quantas pessoas visualizou a sua imagem, o seu vídeo, tá? Então, são gerados a cada postagem. Muitos usam, pessoal, o sistema Analytics de alguns sites, como as redes sociais, para analisar qualquer interação de usuários com as postagens da marca, né, que pode servir para quê? Para ajudar a entender o seu consumidor, o comportamento. É isso que a gente fala, né? Tanto no escritório de contabilidade como uma empresa, a gente pode analisar através dessa interação com os usuários, com os clientes, né? Ou os futuros clientes. Então, além disso, os comentários e compartilhamento também serão interessantes para análise. É por isso que a gente fala dessa ferramenta, desse fundamento. Então, as interações com o site próprio do negócio também são importantíssimas, né? Então, é possível saber em que páginas o usuário foi, por quanto tempo permaneceu em cada uma delas. Taxa de rejeição, o que acrescentou ao carrinho, o que tirou e o que olhou. Isso é muito comum, né? Como eu falei para vocês, lá no YouTube eu consigo ver a questão dos acessos nos vídeos, né? Já no Sigai eu vejo mais detalhado, tá? Que é uma ferramenta que foi adequada para isso. Então a gente verifica, né? Como vocês podem observar, são ferramentas que vão ajudar no negócio. Então todas essas ações, ela pode ser útil, servir para um profissional de BI que entenda que os clientes estão sentindo sobre a sua organização, tá? Então, pessoal, a gente pode até falar, quem decide quais números são mais valiosos são os times de marketing, né? Por quê? Porque quando você cria um site, além das informações, você quer ver quem está acessando. E isso você busca conquistar mais cliente, tá?
Então, nessa questão aí do times de marketing, que trabalha junto com a inteligência de dados, eles conseguem determinar quais são as informações mais preciosas e mais esclarecedoras sobre os seus clientes. É onde a gente conquista, tá? Os analistas de BI, pessoal, eles também podem usar planilhas para entrada de dados, tá? Então, nesse caso, vai ser necessário organizar e estruturar os dados de forma para quê? Para garantir essa consistência, né? O significado para que posteriormente sejam analisados e compreendidos. É o que a gente mostra aqui na figura, né? Então, a gente tem a questão dos dados fornecidos e aí nós temos o valor dos produtos. Então, a gente tem uma análise total da quantidade de unidades. Isso, né, a gente pode dizer que é o significado de analisação e compreensão dos dados, tá? Então, isso aqui é só um exemplo que a gente passou uma figura para vocês compreenderem sobre essa questão dos analistas de BI, tá? Que é informação, aqui poderia ser quantos acessaram o site, o que verificaram, né? Aí, às vezes, tem aquele questão do joinha ou descurtir, como vocês veem lá no YouTube. Então, tudo isso, essa ferramenta, né, o fundamento do BI, ele trata nessa questão, tá? Então, o processo de BI, ele baseia-se na transformação de dados em informação, posteriormente em decisões e finalmente em ações. Então, existem outras características importantes. É o que o BI utiliza, um banco de dados analítico, tá? Como a gente já falou, o DW, tá, pessoal? Que vai armazenar o acúmulo de dados históricos das organizacionais de muitos anos. É o que acontece aí, principalmente, né, vamos dizer, nos computadores, que a gente tem lá no histórico, né? Ele registra lá, fica registrado os dados históricos de muito tempo. Então, o conjunto de dados de uma empresa é mantido de duas formas: pelos sistemas transacionais, que a gente já falou, e pelo DW, tá? Então, nos sistemas transacionais, os usuários executam tarefas de rotina da empresa. Geralmente, os registros são acessados de forma pontual. Já nos sistemas com DW, são estudados e tem aí os direcionamentos estratégicos que a empresa toma e são analisados. Além de outras coisas, as ameaças ou oportunidades escondidas, tá? Então, o DW, pessoal, é um dos componentes de um sistema de BI e outros são de classificação do ETL, que nada mais é do que a extração, transformação e carga de dados, tá? São relacionadas à questão dos sistemas, são cubos, que aí seriam estruturas analíticas dentro de um sistema, e os relatórios dos dashboards, que seriam painéis de visualização, como a gente já passou para vocês, tá? Dentro desse contexto, a gente tem aí dentro do BI, nós temos a característica, né, a modelagem dimensional, tá? Então, é uma técnica utilizada para se ter uma visão multidimensional dos dados e não uma visão simplista, né, como uma modelagem transacional. Então, quando a gente fala multidimensional, pessoal, é de várias formas que a gente pode ver a questão de um resultado, tá? Então, existe essa questão da modelagem principal, tá? Nós temos aqui o caminho até o dashboard, então, só para vocês entenderem, tá? Nós temos aqui a questão. Aqui nós temos aí a questão dos dados que são recebidos de diversas fontes, né, como sites em que nós cadastramos, tá aqui a pastinha, são enviados para o DW, que alimenta o dashboard, tá? O dashboard exibe gráficos e indicadores de acordo com os dados, né, do DW, e eles são decodificados e organizados. Então, a gente pode ver que existe uma sequência, né? Então, seriam os dados, eles são decodificados, aí exibe os gráficos e, basicamente, indicadores, e são enviados para o DW, que alimenta o dashboard. Então, um trabalha em conjunto com o outro, tá, pessoal? Então, a gente pode dizer que são informações, são dados, né, que transformam em informações depois de decodificado, e aí exibe-se os gráficos e indicadores, tá? Então, seria essa forma que a gente pode analisar, tá? Então, pessoal, antes de uma análise propriamente dito, né, que a gente pode dizer, precisamos modelar o quê? Os DW. Para quê? Para que forma que ele vai disponibilizar essa informação, esse indicador. Então, para que eles façam sentido e supram as necessidades de uma organização, tá? Então, tendo em mente que o DW é um banco de dados específico para o uso do BI, ele tem características que se diferem de bancos de dados transacionais, que vão conter elementos como tabelas especiais que a gente pode dizer, tá? Após essa modelagem toda, né, que varia para cada negócio, o processo de ETL começa. Então, lembrando, o que é o processo de ETL? Tá aqui, tá, pessoal? Ó, só para vocês terem ideia. Extração, transformação e carga de dados, tá? Então, vocês podem voltar que temos lá a questão aí das
das informações completas, tá? Então, durante ele, os dados são extraídos dos DW, transformados para que sejam inteligíveis, né, para todos e carregados em painéis conhecidos como os dashboards, que a gente já falou. Então, falado anteriormente, eles podem conter gráficos, indicadores, tabelas e os que mais fizer sentido. Para quê? Para oferecer essa questão do suporte para a gestão de negócios, tá? Onde esse profissional de BI, ele vai trazer uma visão mais de estratégia às empresas saindo do operacional. É o que eu falo para vocês, existe a questão do consultor, né? Então, é importante, pessoal, a gente ter em mente essa questão, para que serve essa ferramenta, né? Quais são os softwares mais usados, pessoal? Então, essa área precisa de infraestrutura de apoio. Para quê? Para funcionar adequadamente. A gente sabe que num computador nós temos lá o Java, né? Eu acredito que é um sistema que a gente pode utilizar outras ferramentas através do Java, eu acredito que vocês já ouviram falar, tá? Então, além de um profissional de BI, deve-se buscar um software mais adequado, né, de apoio e análise desses dados da empresa. Então, é um conjunto em si. Então, sistema de comunicação, sistema de informação contábil não é simplesmente um computador e um software. Você tem ali um quê? Você tem aí um compartilhamento, né, de informações através de vários softwares, tá? Temos o Tableau, pessoal. Então, aqui, rapidamente, isso aqui é só para vocês verem, entenderem, compreenderem um pouco, o que seria o Tableau, tá? Como interface simples, o programa ele vai ajudar o quê? Organizar os dados, analisá-los e apresentá-los, tá? Nele também é possível, pessoal, responder perguntas rapidamente, além de contar com recursos que vai ajudar a prever resultados, tá? Então, vocês podem até pesquisar na internet o que isso representa o Tableau, tá? Que tipo de software é esse? Temos o Power BI, da Microsoft, então ele está em primeiro lugar na votação dos usuários, é o aplicativo que consegue se conectar em dezenas de fontes de dados, tá? Além de ajudar na visualização, graças aos seus dashboards, que são painéis que vão mostrar aí métricas e indicadores importantes para alcançar alguns objetivos, tá, pessoal? Além das metas traçadas de forma visual, que facilita a compreensão dessas informações geradas, tá? Temos o Google Data Studio, que é uma ferramenta gratuita do Google, vocês podem pesquisar depois, que vai conectar-se às outras fontes de dados, tá? Temos aí o Google Sheets, né, os Trends e o AdWords, que vai facilitar a alimentação do DW, tá? Só um minutinho, pessoal. Esperar o carro do ovo passar aqui, né? Tá tão baixo que aqui dentro tá estrondando, né? Então, pessoal, são ferramentas aí com software mais usados com compartilhamento do BI. Então, apesar dos processos serem automatizados, né, por essas ferramentas, para ter 100% de aproveitamento, pessoal, elas devem ser associadas à expertise, ou seja, o conhecimento do profissional, tá? Que escolhe e filtra os dados, que vai garantir aquela eficácia e respostas melhores. Então, como eu sempre falo, além da ferramenta, eu tenho que ter conhecimento, tá? Então, apesar desses processos, de uma maneira geral, serem automatizados, é necessário a gente ter o quê? O conhecimento, para quê? Para ter o 100% de aproveitamento de uma ferramenta, tá? Onde o Business Intelligence é aplicável? Então, o BI é um conceito voltado ao atendimento de pessoas, que vai, é claro, ocupar posições estratégicas dentro de uma empresa, que vai possuir poder de decisão e influência sobre os rumos da mesma, tá? Então, todas as áreas organizacionais, ela pode almejar o BI, sem exceção, tá, pessoal? Então, os dados disponíveis do BI poderão ser acessados pelos gerentes, analistas, usuários finais, que possibilita a realização de várias tarefas, tá? Como o processamento analítico online, ou OLAP, ou OLAP, tá? Então, só para vocês terem ideia sobre essa questão dos dados disponíveis dentro do sistema BI, tá? Quanto tempo dura, né, um projeto do BI, pessoal? Existe também um tempo que a gente pode dizer, tá? Então, nenhum projeto de BI, pessoal, será curto. Normalmente, ele dura anos, tá? Porque ele tem que compartilhar informações de acordo com a empresa e ele vai passar por ajuste, tá? Então, antes de começar, a empresa precisa ter os dados dos sistemas transacionais, que precisa, sim, começar a organizar e depois só disso os dados serão decodificados para os dashboards, tá? É importante a gente ressaltar que em um projeto não termina após o desenvolvimento, tá? Já que precisa receber manutenções constantemente, como a gente
falou naquela tabela inicial para você. Então, existe um tempo aí, né, de, vamos dizer assim, adequação do sistema. Então, não é de qualquer jeito. Por que a gente fala isso? Porque, pessoal, existem basicamente um modelo de sistema que você vai utilizar na sua empresa e precisa-se de um tempo para você acostumar, né? Não é de uma hora para outra que você vai ter uma expertise com o sistema. Existe um tempo. E no BI seria essa questão também de adaptação, tá? Então, basicamente, a gente pode falar assim que um sistema numa empresa, você trabalha ali basicamente um mês, 2 meses, até 3 meses para você conhecer todo o sistema, né? E colocar aí as suas funcionalidades 100%. Diferente de uma planilha, né? Excel, que aí eu posso dizer para vocês que a gente faz tempo que a gente utiliza e a gente ainda não utiliza corretamente, né? Não utiliza o 100%. Por quê? Porque é uma ferramenta extremamente com grandes vantagens de se utilizar, tá? É uma ferramenta aí que você pode fazer qualquer tipo de gráfico, né? Você pode plotar figuras, enfim. Existem inúmeras, né? Inúmeros métodos que eu posso utilizar, um Word, o Excel, PowerPoint, e a gente acaba não tendo esse acompanhamento, né, esse conhecimento. Por quê? Existem tempo. Por isso que eu não sei se eu falei para vocês, né, eu acredito que sim, mas é importante que vocês, quando tiver, principalmente, eu lembro que tem no Senai, né, quando tiver cursos, pessoal, tanto básico, intermediário e avançado, façam, tá? Faça esses cursos no Senai. Por quê? Porque lá tem essa questão de trabalhar o Word, PowerPoint e a planilha Excel. Vocês vão ver que é muito importante. Quem fez, pessoal, bicho, ajudou muito em projetos, né? Trabalhos, enfim. É muito interessante a gente fazer. E às vezes a gente acha que sabe, né? Trabalhar nessas ferramentas, mas não sabe não, tá, pessoal? Infelizmente não sabe. A não ser que a gente fez um curso, mas existe muitas ferramentas ainda para a gente descobrir, tá? O que a área do BI não resolve? Pessoal, é claro que ela não resolve todos os casos, como a gente sabe, né? É como se fosse um remédio. Um remédio para dor de cabeça, às vezes não resolve um problema ali que você tenha que precisa de outro remédio, tá? Então, pessoal, é difícil falar em limitações de tecnologias com os rápidos avanços que estão aí acontecendo dentro da área. Mas é preciso ter cuidado com o gigantismo dos processos ou projetos de BI, tá? Então, as empresas, elas devem obter indicadores estratégicos e essenciais para cada organização, ou seja, para o negócio, e esses serão utilizados nos projetos de BI. Então, não adianta você obter indicadores estratégicos essenciais para a sua empresa que vai ser aplicável em uma determinada organização, tá? É como um projeto de uma casa. Eu não posso fazer um projeto de fundação aplicável, um exemplo, no centro, que eu vou querer aplicar lá no Jardim Violetas, um exemplo, né? Ou no Jardim Paraíso, Maria Vendilina, Palmeiras. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise de solo primeiro, para ver se vai suportar. Por quê? Porque cada região tem aí um valor de solo diferente, tá, pessoal? Então, o que resiste no centro, um peso, lá no Violetas não resiste. Aí existe essa análise que a gente faz. Então, esses indicadores do mesmo modo, tá? É um erro achar que o BI resolve todos os problemas da organização. Como eu falei para vocês, tem que fazer uma análise, tem que ser crítico, tá? Então, é importante a gente ter em mente essa questão, tá? Como posso aplicar essa inteligência em meu negócio, né? Então, pessoal, para se ter uma área de BI funcionando, é de extrema importância nós termos uma equipe de tecnologia da informação bem estruturada. Como eu falei para vocês, na empresa que eu trabalhava, teria lá uma equipe de BI, né? Que basicamente trabalhava só com essa questão. Era um profissional. A importância da gente ter uma equipe, né? No mínimo, eram 2 pessoas que trabalhavam com essa questão. Então, é necessário ter uma visão estratégica dos negócios. Para quê? Para agir de forma mais interessante quando alinhado com o restante da empresa, né? Então, ter um sistema integrado de gestão significa que esses profissionais de tecnologia vão conhecer o ERP, né, da empresa e poderão buscar melhorias nos processos BPM, como a gente já falou, tá? É importante trabalhar em conjunto, tá? Outro ponto importante para a área é focar em estrutura e segurança, tá, pessoal? Aquilo que eu falei, informações devem ser seguras, deve estar num lugar seguro, vamos dizer assim, né? É igual um carro, quando você tem um carro novo, principalmente, você tem um alarme, né?
tem ali um controle, você tem vamos dizer assim, a localização dele, se algum um caso lá for roubado, você consegue localizar ele. Então, tem que ter estrutura e tem que ter segurança. Então, as empresas não é diferente, tá? Empresas que têm ambiente tecnológico confiável funcionam melhor, tá? Como eu falei, a questão de vocês guardarem informações na nuvem, tá? É importante que vocês tenham muito cuidado com essas informações. Que tipo de informações vocês vão jogar na nuvem, tá? É necessário entender também quais são as necessidades da sua empresa. Dê autonomia para os seus funcionários ter ideias do progresso, né, de progresso com o gestor e incentive essa questão da inovação, tá? De que tipo de informação que a gente está falando, né? Você deixar o seu funcionário trabalhar de uma forma, tá? Que o mesmo tenha conhecimento de partes, né? Da elaboração ali do funcionamento ou funcionamento da empresa, tá, pessoal? Então, é importante sobre essa questão aí da estrutura. O funcionário, ele vai ser treinado para exercer uma função. Ele vai saber ali dentro do sistema o que ele vai utilizar, o que ele não vai utilizar. Então, é importante ele ter ideia dessa questão do progresso. Não vai utilizar, mas saber, em certa circunstância, por que não vai, em si, estar utilizando em conjunto, tá? O Business Intelligence e o Big Data. Existem aí, né, versos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas ferramentas. Então, o BI, pessoal, está relacionado a dados, assim como o Big Data. Eu acredito que vocês já ouviram falar também sobre esse Big Data, tá? E é claro, né, isso pode trazer algumas dúvidas quando a gente fala a questão do sistema, tá? Enquanto o BI lê informações atuais, pessoal, que estão ocorrendo ali em tempo real, e em volume menor, já o Big Data analisa um leque mais amplo de informação. Então, são duas ferramentas importantíssimas, tá? Então, dentro dos conceitos, nós temos aí os seus conceitos, aliás, são diferentes, volume, velocidade e variável, né, são seus maiores lemas. Assim, o Big Data, ele lida com quantidades muito maiores de dados em uma variedade ainda maior, tá? Mas os dois são eficientes. Então, suas análises são mais amplas, que vai existir aí e vai exigir ferramentas variadas para que possam processar em uma intensidade superior, tá? O que é o Big Data? Tá? Até coloquei aqui a definição deles para vocês entenderem. É um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados, tá, pessoal? Esses conjuntos de dados, eles são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerenciá-los, tá? Isso a gente pode dizer um exemplo da planilha Excel, né? A gente não gerencia toda ela, pessoal, porque é um conjunto de dados muito volumosos, tá? Existem muitas ferramentas dentro da planilha Excel. Por que eu falo planilha Excel? Porque é mais comum a gente utilizar, né? Para fazer gráfico, para a gente fazer tabela, para a gente utilizar de uma forma geral. Então, o Big Data seria essa questão também de uma ferramenta que tem aí maiores quantidades de dados, tá? Agora, pessoal, a gente fala um pouquinho da LGPD. O que é o LGPD? Vamos entender. Dentro desses fundamentos, a gente utiliza também, né, essas noções. Então, já que estamos falando em dados, vale lembrar que todas as empresas elas estão passando pelas adaptações necessárias, né, já se passaram e cada dia estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. É aquilo que eu falei para vocês. É importante se tomar muito cuidado com os dados. Eu não sei se vocês já viram, falando a questão dessa proteção de dados, a gente viu esses dias que tinha uma acusação contra a Rússia, né? Que a Rússia roubou alguns dados, principalmente dos Estados Unidos, sobre a vacina, né? Do Covid-19. Então, hoje em dia, eles falam que a Rússia roubou, né? Alguns dados para fazer também a vacina. Por isso que agora a gente tem a Sputnik 5, né? Que logo está chegando no Mato Grosso. Então, vai vir da Rússia, justamente que foi acusada, a Rússia foi acusada, e realmente, querendo ou não, a Rússia tem uma grande quantidade de hackers e crackers, né? Não só da China, que a gente pode ver, como os Estados Unidos também, e o Brasil, né? Que fica lá, numa posição bem longe, mas a gente tem essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, por causa disso, tá, pessoal? Hoje é muito comum as pessoas conseguirem roubar, né, esses dados pessoais. Principalmente aí, vocês podem notar
a questão de senha, de dados. Então, existem informações, pessoal, que elas não são relacionadas à financeira, em dinheiro que a gente fala, mas são informações que vão complementar para ter um rendimento posteriormente. Então, são informações importantíssimas, né? A gente pode dizer assim, um exemplo de um concorrente que quer saber o que você está fazendo. Ele pode entrar lá, né, no seu servidor, através de um hacker, de um cracker, e obter as suas informações. O que você está inventando? Um produto novo, algo assim. Então, existe essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente falando aqui sobre essa questão do BI. Então, pessoal, essa lei ela entrou em vigor em 2020, tá? E exige que as empresas esclareçam quais informações são coletadas dos usuários e para que finalidades serão usadas, tá? Todos esses detalhes deverão estar nos termos e condições de uso de cada plataforma, tá? A lei também, pessoal, garante que os usuários eles possam solicitar das empresas um relatório que mostre como e quando seus dados foram usados, tá? A ideia é que o processo fique mais transparente e claro para qualquer pessoa. Não sei se vocês já viram, esses dias no jornal passou sobre a questão do Serasa, né? Serasa Expert, né? Sobre a questão da divulgação de dados, expôs aí os dados de mais de 200 e poucos milhões de brasileiros, tá? Por causa disso, né? Hoje, quando você faz um cadastro, você tem aí, querendo ou não, a proteção dos seus dados de um determinado site, tá? E o Serasa, provavelmente por algum cracker, né? Ou hacker, a gente ouve muito falar de hacker, pessoal, mas se vocês forem ver as definições de hacker e cracker, o hacker ele é do bem e o cracker é do mal, tá? Mas a gente, às vezes, em contrapartida, a gente fala muito a questão do hacker, né? Que o hacker que roubou as informações, mas no caso é os cracker, tá? E basicamente foi aí colocado à disposição, né, de quem quisesse acompanhar os dados de mais de 200 e poucos milhões através do Serasa. Então, por isso que se tem essa Lei Geral da Proteção de Dados. Todos os dados que você fornece, por lei, ele deve ser guardado e não compartilhado mais com ninguém, além de uma organização que você autorizou, tá? Isso é importante. Bom, então falando do LGPD, por que ter um BI na empresa, né? Por que é interessante e importante ter o BI na empresa? Pessoal, por mais que a empresa tenha um plano gerencial bem feito, né, com os fluxos ali das informações, não é possível garantir que uma tomada de decisão sem análise de dados seja correta, né? Que vai causar prejuízos tanto financeiros como estruturais a longo prazo que a gente pode perceber. Então, por isso, o BI ele pode ajudar muito no negócio, mas vale lembrar que é preciso contar com software e a expertise de um profissional, ou seja, o conhecimento, né? Os analistas das áreas, eles garantem que as informações sirvam para a geração de indicadores em tempo real. Então, assim, as tomadas de decisão são rápidas e certeiras, né? Tem aquele controle que vai trazer resultados impressionantes para o negócio. É importante, então, que se tenha a questão do plano gerencial, tá? Temos as etapas, algumas etapas importantes, aqui a gente colocou 3, né? Para desenvolver a área do BI, tá? Então, primeiro, pessoal, montar a estratégia da TI, tá? Então, no primeiro momento, é necessário entender quais serão as prioridades da empresa, né, para criar um plano de ação palpável, né? Isso é importante a gente verificar. No 2, ter os processos de TI modelados. Então, depois de definir as metas, as empresas terão, né, que desenvolver ferramentas, a gente pode dizer em um sistema de análise de dados, para quê? Para entender como utilizar esses processos e alcançar os objetivos propostos, né? E desenhar os projetos de TI, tá? E, por fim, a gente pode dizer dessa terceira etapa, é preciso analisar o quê? Os dados e essas informações coletadas nas fases anteriores para chegar às decisões assertivas, tá? Com a aplicação que vai trazer resultados eficazes. Então, tudo que a gente faz é necessário a gente ter um plano, né? Montar uma estratégia, ter os processos já modelados, que a gente vai colocar em prática, e desenhar os projetos de TI dentro de uma especificação, tá? Então, isso é importante, ter a questão do BI, tá? Pessoal, o BI é uma forma de agrupar, né? A gente pode definir assim como uma forma de agrupar e explorar informações para descobrir vantagens para um determinado negócio, tá? Então, o objetivo central é o quê, né, do BI? É auxiliar na interpretação e análise de dados e informações para identificar a oportunidade ou riscos, como a gente já falou, tá? Então, isso é importante. Por que ter um BI na empresa? É isso que a gente fala, tá? Então, nós temos aqui mais uma figura que representa, né,
Então, você vai ver que é um conjunto, é o trio, vamos dizer, né? Que ele está integrado com os três, tá? Sua empresa, ou seja, seu negócio, sua gestão, sua administração e tecnologia da informação. Então, um sistema de informação integrado, tá? Isso pode a gente alocar ou classificar, categorizar como a questão do sistema de informação contábil, tá? Pessoal, qual que é os benefícios do BI? Existem alguns benefícios, é o que a gente vai ver agora, tá? Então, dessa forma, o BI ele vai auxiliar tanto a organização a estruturar aquele planejamento estratégico, né, que já foi definido, para construir vantagens competitivas, sustentáveis, que vai agregar valor ao negócio e às soluções oferecidas aos clientes. É como eu falei para vocês, são ferramentas importantíssimas, que é importante a gente observar com os bons olhos, tá? Então, se a gente for ver, pessoal, tem aí a questão dos experts, né? Dos profissionais que trabalham com essa questão. Professor, tem assessoria? Tem, tá, pessoal? Tem muitas pessoas trabalhando com isso. Qual que é os profissionais que trabalham muito com isso? Os administradores, tá, pessoal? Existem outras áreas? Sim, existem outras áreas. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Quando vocês forem abrir uma empresa, né, montar o sistema, trabalhar com determinada aí, software, programa, pessoal, é necessário vocês terem um auxílio de um profissional, tá? Porque ele estudou para isso, ele se aperfeiçoou, é igual nós contadores, né? Nós contadores aí, a gente, para fazer vamos dizer assim, uma contabilidade de uma empresa, é preciso ter o conhecimento. Então, aquele que não tem conhecimento, vem até nós, a gente passa o preço. Por quê? Porque a gente vai cobrar pelo conhecimento e pela prestação de serviço. E isso é do mesmo modo do expert aí no BI, tá? Então, é importante vocês terem aí uma consulta desse profissional, que ele vai agilizar, né, algumas questões e vai contribuir muito para a sua empresa crescer, que cresce. Hoje, a tecnologia, sistema de informação está em avanço, tá? E a gente observa que não vai, eu acredito que não vai decrescer mais, tá? Essa parte aí de sistema de informação, tá? A informatização em si, como a gente fala, tá? Então, pessoal, as vantagens de empregar ferramentas de BI são inúmeras. Então, vai dar mais velocidade à tomada de decisões, de mais qualidade, que vai potencializar a eficiência dessas operações e otimizar os processos dentro de uma organização. É importante a gente verificar isso, a gente analisar, tá? Por quê? Porque às vezes a gente não dá a mínima para isso, mas se vocês forem ver, é uma ferramenta que vai ter um retorno muito maior, às vezes, do que esperado, tá? Você tendo uma ferramenta importantíssima dentro da sua empresa, tá ok? Então, pessoal, esse suporte à tomada de decisão que a gente tanto fala do BI, ele é oferecido, né, pela facilidade da visualização e análise e relatórios resultantes dentro de um processo, como eu falei para vocês, né? Tanto de você verificar dentro de um sistema o cliente, né, ou o perfil, né? Existe alguns, hoje não existe uma análise de perfil, né, de idade, de cor, de rendimentos, de salário, né, porque aí entraria a questão de relatórios, que a pessoa ia ter que acessar lá e colocar as informações, mas hoje você já consegue controlar essa parte, né, de a quantidade de acessos que você teve e quais os produtos mais procurados. Por que não aperfeiçoar, tá? Não buscar mais cliente através dessa ferramenta. Então, suponhamos que você termine, né, ou que você precise, né, tomar uma decisão muito importante, que vai afetar o seu orçamento. Assim, com o relatório exibido por uma tela de computador ou celular, como a gente tem, você já vai conseguir saber exatamente o que fazer em muito menos tempo, tá? E isso acontece por quê? Porque você tem acesso ao panorama geral da sua empresa. Hoje, existem, basicamente, software que vai estar disponibilizando planilha de controle financeiro, né? Eu já tive alunos aí de outras disciplinas que diz que já tem software, né, no celular lá que controla os gastos, né, recebimento e os gastos, e aí ele vai te dar um saldo final, né, o quanto vai sobrar para você, tá? Então, querendo ou não, isso aí seria uma estratégia, tá? Então, entra a questão dos benefícios de BI. Então, dessa forma, você pode tomar uma decisão pensada,
com estratégia, com inteligência, em questão de minutos, que vai poupar tempos e esforço. Então, assim você começa a guiar seu negócio com estratégia, tá? Então, pessoal, isso aqui não é diferente de uma empresa. Então, quando se fala sistema de informação contábil, sistema de informação, tecnologia da informação, entra essa parte dos benefícios que a gente está citando para vocês aqui, tá? Então, pessoal, dentro dos benefícios, nós temos aí dados mais evidências, tá? Que é igual decisão de estratégia. Então, as ferramentas do BI, ele vai auxiliar nessa identificação de tendências de consumo e mudanças no comportamento do seu público-alvo, como eu falei para vocês. Então, não é só em escritório de contabilidade, mas em si de empresas em gerais. Então, com isso, vai auxiliar na detecção de oportunidade de negócio, tá? Tanto no desenvolvimento e o lançamento de novos produtos, na ampliação de receitas e na conquista de novos clientes e mercados. É claro, como consequência, a gente pode dizer que também ajuda no aumento da lucratividade, que é o mais esperado. Então, são ferramentas importantíssimas que está aí à disposição, tá? Por exemplo, pessoal, com um simples clique, né, e usando as ferramentas certas, como benefícios aí do BI, nós podemos descobrir curvas de consumo, clientes que mais compraram, quando compraram, né, quais geraram a melhor rentabilidade, produtos mais visitados, etc. Isso aqui é muito comum, pessoal, quando a gente compra na internet, né, que você vai ter que fazer o quê? Primeiro o seu cadastro. Então, basicamente, é o que a gente fala. Lá vai ter já uma curva de consumo, né? Que tipo de pessoa comprou um produto, né? Qual que é a idade, tá? Que produto. Então, basicamente, isso está classificado dentro dos benefícios do BI que existe, tá? Então, agora, pessoal, já que a gente explicou o que é o BI e algumas das suas vantagens, vamos listar agora os benefícios mais importantes dessa inteligência empresarial, tá? Que vai ajudar você a conhecer o seu negócio, tá? É uma ferramenta que ela ajuda a conhecer melhor o negócio, melhora o processo de tomada de decisão, que vai se basear em evidências, vai facilitar o acesso e compartilhamento de informações que vão dar suporte à gestão, vai permitir análise em tempo real com a navegação mais rápida e ajuda a identificar também as perdas no sistema. Isso é importante, tá? Como também redução do risco de problemas e obstáculos, tá? Entrega de resultados corretos, tá? No tempo certo para a pessoa exata, identifica oportunidades de vendas cruzadas e de vendas diretas e vai possibilitar respostas rápidas de qualquer consulta de negócio, além de obter informações valiosas sobre o comportamento de seus clientes, tá? Então, é alguns benefícios que a gente fala sobre a questão do BI, né? Então, temos aqui os pilares do BI, tá? Então, nós temos a questão do armazenamento, temos a extração de dados, temos recursos de relatório e consulta, temos o BI em si, análise de dados, temos painéis digitais interativos e temos visualização de dados e processos que foi gerados, tá? Então, são os pilares. Primeiro, a gente precisa do armazenamento de dados, como eu passei para vocês, precisa da extração dos dados, né? Que a gente pode dizer a questão do processamento. Então, lá vão ser decodificados aqui, tá, pessoal? Essas informações, como eu sempre falo para vocês, né? Quando vocês fazem lá uma tabela, dependendo no Excel, na planilha Excel, lá vai ser decodificado para gerar o gráfico, né? Não sei se vocês já viram lá o que vocês têm que fazer, colocar que composição para gerar, né? Decodificar e gerar um relatório. E aí vai te dar uma análise, né? Vai te dar um relatório para análise. É isso que a gente fala. Existe o pilar. Primeiro os dados, dentro do armazenamento, extração dos dados, recurso, relatório e consulta. Aí tem o BI, né? Nesse meio, análise de dados, painéis digitais e visualização desses dados e processos, tá? Então, pessoal, é importante a gente verificar, né, quais são os pontos positivos e negativos dentro de um sistema, tá? Então, como pontos importantes, nós temos mais alguns, como a gente já falou, coleta de dados, né? No primeiro momento, todas as informações e dados da empresa são coletadas e analisadas, são determinadas características como produtividade, oportunidades, reputação e etc, tá? Temos organização e análise, os dados e informações recolhidos e analisados são organizados de forma dentro dos bancos de dados, né? Para facilitar a melhor visualização dos gestores, que
pode ser representados, né, ou apresentados visualmente com auxílio de ferramentas e plataformas como a gente vê aí no dia a dia, né, pelas empresas. E ação e monitoramento, os responsáveis tomam decisões baseadas nas informações analisadas e que vão monitorando essa questão do resultado, tá? Então, pessoal, BI, qual que é a tradução do BI, pessoal? Significa inteligência de negócios. É isso que eu falei para vocês, o acompanhamento, tá? Nada mais do que ter aí alguém acompanhando. Isso é importantíssimo, tá? Então, é um conjunto de teorias, metodologias, processos, tecnologias e estruturas que transformam grande quantidade de dados que sozinhos não significam muito, tá? É informações essenciais para uma boa gestão de uma organização, tá? Então, quais são os pontos básicos para se criar uma estratégia do BI, pessoal? Dados confiáveis e de qualidade, como a gente já falou, tá? Então, para ser bem sucedido com essa estratégia, é necessário a gente estar atento para a qualidade das informações utilizadas nos processos de BI. Então, elas precisam ter fácil interpretação e acessibilidade também. O primeiro ponto que merece a atenção da empresa é o local em que as informações são salvas, então tem que estar salva com segurança, e aconselhável que seja uma infraestrutura de qualidade, tá? Capaz de entregar aí os registros com integridade e agilidade. É importante criar regras de acesso para as seguranças do negócio, tá? Então, por isso que a gente fala, né? Investir em uma boa governança de dados é essencial para que se tenha sucesso dentro de uma organização, tá? Visão clara dos objetivos também, como já foi falado. Então, os analistas responsáveis pela estratégia do BI na empresa devem ter uma visão clara dos objetivos, né, para que a análise seja bem executada. Então, saber quais são as metas do negócio, seus pontos fortes e fracos e caracterizar a questão das necessidades. Então, assim será possível coletar dados da internet, analisar e-mail, bancos de dados da empresa, como CRM, o ERP, que a gente já falou, e até a automação de marketing, entre outras fontes que muitas vezes de livre acesso, tá? Como pesquisa de órgãos governamentais, sindicatos, ONGs e diversas outras que a gente pode dizer. E mudança de acordo com a meta do negócio, tá? Então, saber se o que o BI é aplicado, né, saber o que é e aplicá-lo corretamente dentro de um planejamento, concede à empresa ter a competitividade, né, necessária para gerenciar essa questão do negócio, sustentável a longo prazo, como a gente pode dizer. Então, é fundamental também detectar a origem dos problemas e identificar como otimizar a rotina do trabalho da empresa, da organização, tá? Então, é por meio dessa análise que a gente pode dizer mais detalhada, de atividade e informações internas, que o processo de tomada de decisão se torna mais eficiente, tá? Então, pessoal, é uma ferramenta muito inteligente, como eu falei para vocês, se a gente for verificar aqui para trás, né, isso quer dizer, isso representa, né, significa inteligência de negócios através dessas ferramentas, ok? Bom, pessoal, basicamente, a nossa aula seria isso, então a gente fez aí uma aula, né, basicamente, dentro aí do contexto, né, do plano de curso, como eu passei para vocês. Então, é importante que vocês conheçam o que é isso, é você acompanhar. Eu acredito que no dia a dia vocês já viram, né, sobre essa questão aí do BI, mas não via vamos dizer assim, o conceito dela, a inteligência dos negócios. O que eu posso fazer para melhorar o desempenho da minha empresa, para mim conquistar mais cliente? Isso é uma ferramenta, né, que a gente está dizendo aí do BI, o Business Intelligence, então, inteligência dos negócios, tá? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? Eu acredito que é uma disciplina um pouco cansativa, porque eu falo muito, tá, pessoal? Mas são parte do conteúdo, e a gente tenta reduzir, trazer uma coisa mais sintética, né, para não ficar aí tão cansativo em si, tá? Então, pessoal, basicamente seria isso, a nossa aula de hoje. Se alguém tiver aí alguma dúvida, pergunta, fiquem à vontade. É claro que existe muitas ferramentas, então, o sistema de informação contábil, a gente trabalha em conjunto geral, tá? Tanto sistema de informação, tecnologia de informação e sistema de informação contábil em si, tá? Pessoal, então, quero agradecer vocês, tá? A gente finaliza a aula por aqui. Não precisa colocar o nome no chat, porque eu já tirei um print da tela e eu coloco presença para vocês depois, tá? Quem está acompanhando essa aula gravada, não esquece de responder a enquete, tá? Correta,
Porque se responder a enquete errada, vai ficar com falta, tá, pessoal? Porque aí a gente subentende que não assistiu a aula. Então, a enquete, ela é uma enquete bem fácil, mas se o aluno respondeu errado, subentende que ele não assistiu a aula, tá? Então, em algum momento, um pedaço da aula lá, eu faço uma pergunta, e aí o aluno respondendo correto. Vai ter aluno que vai ficar com falta, porque respondeu a enquete errada, tá? Então, subentende que a gente passou lá, o aluno respondeu de qualquer jeito, tá? Então, a gente não... É um método que a gente utiliza realmente para o aluno que não acompanhou síncrona ao vivo, mas depois gravada para responder a enquete, tá ok? Pessoal, então quero agradecer vocês, tá? Desejar um bom final de semana, tá? A gente tem aí na aula na sexta-feira, deixa eu ver aqui, eu acredito que sexta-feira vai ser a revisão de prova, né, pessoal? Então deixa eu só verificar corretamente aqui, não sei se vocês vão ter prova no sábado, só para me tirar essa dúvida aqui. Deixa eu ver no plano de curso aqui. Temos aqui a questão... Exatamente, pessoal. Próxima aula, sexta-feira, vai ser revisão do conteúdo que a gente teve até agora, tá? Por quê? Porque no dia 26, no sábado, vocês vão fazer a segunda prova, tá? Então, a segunda prova nada mais é do que o conteúdo aí que a gente passou até agora, tá? Vai ser do mesmo modo, então vai valer 5 pontos, tá, pessoal? Então, você vai somar com aquela primeira nota da avaliação 1 que vocês fizeram, mais a avaliação 2, você já tem uma média, tá bom? E a terceira é a única média mesmo, que você tirou na última prova é a terceira média, e aí tem a média das atividades que a gente está passando para vocês aí, tá? E aí depois eu vou corrigir, vou postar a nota lá. As atividades, elas valem de 0,7, tá, pessoal? 0,7, 0,8, dependendo, tá? Mas vai fechar um 10 todas as atividades que vocês fizeram. Se tiver todas corretas, vocês vão ter aí um 10 de média das atividades. Tranquilo? Beleza? Então tá. Beleza, então. Tá? As frequências, pessoal, eu quero ver se eu faço amanhã, né, a atualização dela, eu lanço lá, e posteriormente, se tiver algum... se você estava presente, eu coloquei falta, aí eu vou revisar, porque eu tenho os prints da aula, eu tenho a questão aí do controle também, para mim, só atualizar lá, tá? Pode acontecer que a gente coloque a falta para você, mas você só fala comigo que eu vou revisar. Se eu ver na questão aqui das aulas gravadas, ou se responder uma enquete, a gente coloca a presença, tá? Por isso que a gente tem esse controle aí, beleza? Pessoal, então, um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Próxima sexta, revisão para a prova de sábado, e qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Um abraço e até mais.